Desde quando a pandemia atingiu Sergipe em março do ano passado, o Ministério Público, por meio da promotora de justiça Elza Missano, tem demonstrado uma preocupação relacionada às aglomerações do transporte coletivo. Em 2 ações foi pedido aumento de frota para todo o período de pandemia, mas a justiça negou o pedido. Atualmente, o transporte coletivo trabalha com a mesma quantidade de veículos que tínhamos antes da pandemia. Eu vou conversar ao vivo via Skype com a promotora de justiça, a doutora Elza Missano, que está conectada com a gente, a quem eu agradeço. Bom dia, muito bem-vinda ao Balanço Geral Manhã aqui da TV Atalaia, a TV dos sergipanos. Obrigada pela conexão com a gente. Esse é um problema já antigo, digamos assim, porque a gente enfrenta desde o início da pandemia. Conta pra gente como é que tem sido esse trabalho, fazendo uma análise do ano passado para cá. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento. De fato, o Ministério Público, desde o início da pandemia, finalzinho de março do ano passado, nós já sentíamos essa dificuldade, porque esse problema que hoje nós estamos observando nos terminais e nos coletivos é um problema diário de todos os nossos consumidores. Inclusive, também já foi apresentado, já foi judicializada a medida nesse sentido. Entretanto, agora, no período da pandemia, nós sentimos que essa realidade, ela vem sacrificando ainda mais os nossos consumidores, colocando-os em situação de constrangimento, porque você imagina o que é não ter opção para fazer o deslocamento para a sua atividade profissional, para os seus afazeres diários e saber que vai ter que enfrentar um terminal lotado e ônibus também superlotados, principalmente nos horários de pico. Isso fez com que o Ministério Público, em abril do ano passado, de 2020, nós ajuizássemos uma ação civil pública, já que havia, por decreto do município, uma redução da frota, e nesse sentido, não somente pedindo que a frota voltasse a operar em 100%, mas também que houvesse fiscalizações nos terminais, que não houvesse passageiros sendo transportados em quantidade maior do que o número de assentos existentes nos veículos, tudo isso para que fosse guardado o distanciamento social. Que medidas também de asepsia fossem adotadas, não só na superfície dos terminais, dos ônibus, mas também disponibilizando álcool a 70% para a população, no embarque, no desembarque e na manutenção. Lamentavelmente, a liminar foi concedida, mas no que diz respeito a voltar a frota em sua integralidade, o tribunal reconheceu que essa uma determinação, seria uma determinação da municipalidade. Entretanto, diante dessa informação, nós fizemos o recurso, não conseguimos êxito, ajuizamos uma outra ação civil pública, dessa vez em face do município de Aracaju, só relacionado à frota, ao aumento da frota. Atualmente, o que nós temos é uma determinação do município para que a frota volte a circular em 100%, mas nós não temos um realinhamento no sentido do Ministério Público da integralidade dessa frota ou de um número maior de veículos disponibilizados aos consumidores, aos usuários, nos momentos de pico. Nós temos 2 grandes bolsões, que, como vocês diariamente têm demonstrado, nós temos aquele que tem início ali por volta de 6 horas da manhã e só vai aliviar às 9 horas, e já no final também do dia, onde os consumidores, justamente, onde os consumidores e os trabalhadores estão indo e voltando para suas atividades. O Ministério Público já apresentou 3 petições mais recentes agora, nesses processos, solicitando o julgamento no estado em que ele se encontra, solicitando a intimação do superintendente da SMTT e também de um dos proprietários das empresas transportadoras, advertindo que existe uma multa que é estabelecida nos autos, que o Ministério Público fez o pedido, além também de poder incidir, já que essa situação faz com que haja propalação do vírus, segundo pesquisadores, a possibilidade do descumprimento da ordem judicial, que, portanto, constitui crime, como também a propagação de doença contagiosa em descumprimento a uma regra estabelecida pela autoridade sanitária.
Os ônibus, o transporte coletivo é apontado como um dos principais pontos de contaminação da Covid. Não houve aumento de frota do ano passado até agora. Qual é a perspectiva do Ministério Público, tendo em vista que, como acabamos de mostrar na reportagem, as pessoas continuam tendo que enfrentar ônibus lotados? Não porque querem, mas porque precisam e muitas vezes se encontram ali tendo que chegar no horário para trabalhar, para estudar, para os compromissos e não tem ônibus suficiente para que as pessoas mantenham o distanciamento social exigido por conta do coronavírus. Recentemente, o último pedido que foi feito pelo Ministério Público, ontem nós oficiamos a SMTT para que apresente entre as empresas que operam o sistema, quais delas são responsáveis pela administração dos terminais. Então, os terminais de integração de Aracaju, eles são administrados pelas empresas que integram o sistema. Então, nós pedimos a identificação dessas empresas, foi também expedido uma recomendação conjunta do MPT, o MPE e o MPF, com relação também às empresas, para que cumpram especificamente aquilo que está na regulamentação, na sua contratualização enquanto concessionárias. Ao mesmo tempo, o Ministério Público apresenta, né, algumas alternativas no processo, que seria esse realinhamento, né, a retirada. Até agora não foi informado ao Ministério Público se 100% da frota e se há um remanejamento de veículos, da totalidade de veículos existentes dessas empresas circulando nesses horários de pico. E uma das propostas que foi apresentada pelo Ministério Público é justamente de se estender esse horário de pico. Mas aí vai dentro de um processo de análise por parte do município, no que diz respeito ao escalonamento do funcionamento dos serviços essenciais e não essenciais, porque todos os nossos serviços eles estão funcionando no mesmo horário. Então, todas as lojas do centro funcionam às 9, as lojas de bairro às 10, mas nós temos ali aquela grande aglomeração no início da manhã, principalmente no centro, no deslocamento do centro da cidade. Então, isso faz com que realmente haja um maior volume, a demanda aumente e nós não temos veículo suficiente ofertado para diluir. Então, seria a hipótese, a ideia seria realmente estender um pouquinho, né, esses horários de pico, para que a gente pudesse diluir, então, a população usuária. Para concluir, como a senhora avalia as medidas educativas que estão sendo colocadas em práticas nos terminais, como, por exemplo, a disponibilização de agentes educativos que agora aparecem em alguns momentos disponibilizando álcool em gel e orientando a população em relação ao distanciamento, algo que a gente não via durante o ano passado, estamos vendo agora. Como a senhora avalia isso? Esse foi um dos pedidos do Ministério Público. Nós vimos a disponibilidade dessas pessoas no início da pandemia, porque fez parte de uma recomendação que foi apresentada pelo Ministério Público Estadual. Lamentavelmente, depois, essas pessoas não mais estavam presentes nos terminais. Agora, nós fizemos um pedido na Justiça, inclusive de intimação das partes para que cumpram efetivamente aquelas medidas que foram confirmadas pelo tribunal e dentre essas medidas está justamente o ordenamento de cada terminal, mas não adianta essas pessoas permanecerem nos terminais se não houver um ordenamento de fila, guardando o distanciamento social e principalmente um aumento da oferta de veículos nesses horários ou uma extensão desses horários de pico para que esses passageiros sejam transportados com dignidade, sem vício na prestação do consumo. Como você muito bem disse no início, os terminais, os ônibus, eles só perdem em termos de contaminação para os hospitais. Vejam a gravidade. E nós, lamentavelmente, estamos com essa dificuldade aqui no município de Aracaju. Lembrando que nos hospitais privados, 90% dos pacientes eles são oriundos da cidade de Aracaju. Então, nós temos um problema aqui local, que não é um problema só de Aracaju, não é um problema do estado de Sergipe. Nós temos realmente problema no transporte público quase em todas as capitais. E por isso a gente continua acompanhando de pertinho esse trabalho do Ministério Público, que é extremamente importante. Agora eu quero aproveitar a sua conexão aqui, doutora Elza Missano, para falar sobre uma outra questão preocupante em relação à possível falta de oxigênio que pode comprometer a vida de muita gente, que já se fala aqui em Sergipe, também em outros estados. O Ministério Público tem acompanhado essa questão? Está ocorrendo mesmo a falta de oxigênio? O Ministério Público tem acompanhado, nós temos um procedimento administrativo instaurado na Promotoria de Defesa do Consumidor,
para o monitoramento da rede privada. Nós não tivemos ainda nenhum tipo de movimentação e denúncia da rede particular, da rede privada com relação ao oxigênio. Nós tivemos sim com relação a insumos, que são medicamentos, por exemplo, necessários para intubação de pacientes, como relaxantes musculares. Nós já tivemos, inclusive, hospitais aqui da rede particular abrindo caixas de emergência para poder fazer uso desses insumos por falta. Mas tem sido feito sempre a solicitação à Secretaria de Estado da Saúde, que tem disponibilizado. Mas nós estamos com dificuldade realmente grande, isso em todo o país, com relação aos fornecedores. Então, essa é sim um dos focos do problema, uma das atenções que o Ministério Público tem se voltado. O Ministério Público Federal e a Promotoria da Saúde Pública, os colegas também têm procedimentos e estão monitorando a rede pública de assistência à saúde. Ok, promotora, quero te agradecer a conexão com a gente, a sua participação aqui com a gente tão cedinho, trazendo essa transparência do que ocorre, esse empoderamento em relação ao seu trabalho, ao trabalho do Ministério Público. Muito obrigada e bom dia. Bom dia.